Pergunta 836. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Então, o homem pode pôr embaraços à liberdade de consciência? Estamos falando aqui do homem. Presta atenção à palavra. Isso é muito importante. Quando fala homem, estamos falando do ser encarnado. Ora, o homem pode ter embaraços? Não. Assim como não tem com referência à liberdade de pensar. Porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regula as ações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Muito interessante isso aqui, né? Então vamos lá. O homem pode pôr embaraço à liberdade de consciência? O homem pode pôr embaraços à liberdade de pensar? Não. Ué, então por que ele poderia pôr embaraços à liberdade de consciência? Já que a consciência é um pensamento. Certo? Isto é muito caro à doutrina espírita, a liberdade. Nós veremos muito mais para frente que as doutrinas materialistas, ela fala que não existe livre-arbítrio. E os espíritos rechaçam veementemente essa afirmação. Mas vamos lá. Então, o homem pode? Não, porque a consciência é um pensamento, né? Aí vem várias informações importantes aqui. Porque só a Deus tem o direito de julgar a consciência. Presta atenção nisso. Deus julga. O que Deus julga no ser? Ele julga a ação ou ele julga o móvel da ação? Deus julga sempre o móvel da ação. Então, para algumas, como eu já tratei aqui, para algumas pessoas, uma pessoa boa é porque ela doou alimentos para 1000 pessoas. Esta pessoa é mais benigna do que aquela que doa alimento para uma pessoa. Um diretor de centro espírita que no centro dele frequentam 10.000 pessoas, aos olhos das pessoas, ele é mais elevado do que um centro que tem 5. Um palestrante que fala para 10.000 pessoas, ele é mais evoluído do que uma pessoa que fala para 10. Esta é a visão dos homens. Mas a doutrina espírita não é assim. Deus julga o quê? O pensamento. Então, a razão, a lei de justiça atua no pensamento. A ação é uma consequência deste pensamento, que pode ser benigno, pode ser neutro, pode ser maligno ou misturados. Então, quem sabe exatamente a medida do pensamento, de todos os cálculos íntimos, dos cálculos de interesse, de amor, de caridade, de fraternidade, de imposição social, que aquele pensamento está carregado? Somente Deus. Então, por isso que Deus julga os homens. Mas por onde ele julga? Deus julga com joystick, sentado num trono. Olha lá, o Jorge não orou na hora que ele foi jantar. Vou mandar-lhe uma praga. Não é assim que Deus julga. Olha lá, Deus julga pelas suas leis. Que leis são essas? As leis físicas, biológicas, químicas, né, das leis da matéria, e pelas leis morais. Então, as ações físicas têm as suas consequências nas leis físicas, as ações morais têm as suas consequências nas leis morais. Então, Deus julga sempre a intenção, o móvel da ação, que escapa a todo e qualquer homem e praticamente a todos os espíritos. E onde está Deus julgando? Porque Deus colocou um pensamento íntimo, intrinsecamente ligado à lei de justiça, chamado consciência. É exatamente isso.
Por que intrinsecamente ligada à lei de justiça? Porque é nesse pensamento íntimo que sabemos se agimos bem ou se agimos mal. E à medida em que a gente evolui intelectualmente, abrimos campo para o desenvolvimento moral, que abrimos campo para o reconhecimento do certo, do errado, do bem e do mal. Então, e é por isso, exatamente por isso, que os animais não estão submetidos à lei de justiça. Porque os seus pensamentos ainda estão carentes de conhecimento. Por isso mesmo, não há necessidade e não há fundamentos para que se aplique a lei de justiça. Um dono de restaurante que ao final do dia doa os galetos para a população de rua. A regulação dos homens aqui na terra proíbe, porque algumas pessoas doam alimentos estragados, outras pessoas doam com o fito de virar popular e concorrer a um cargo político. Algumas pessoas doam por causa das fibras do seu coração tocarem ao ver uma pessoa passando fome. Então, a lei dos homens, como não tem a penetração no pensamento íntimo, ela regula por baixo. Então, ela proíbe que se doe alimentos para as pessoas de rua. Deus julga lá dentro, no móvel da ação. Então, se o móvel da ação daquele que é mau e fez de maldade, como tem gente que dá comida com chumbinho para os animais para matá-los, Deus sabe se aquela ação foi boa, foi em muito interesse, ou se foi uma ação má. Essa é a diferença, né? E como Deus julga isso? Pelas leis da natureza, as leis físicas e as leis morais. Certo? Muito bem.